Então, boa noite a todos. Vamos lá. A aula de hoje, ó, é a penúltima aula de hidrostática, tá bom? Hoje a gente vai ver o princípio de Pascal, né? Alguns conceitos sobre a prensa hidráulica, né? O que que acontece com as prensas que são hidráulicas, né? A gente vai ver um exemplo de um freio, e algumas aplicações da, de uma prensa hidráulica, né? Daí eu vou ver um exercício resolvido com vocês e a gente aproveita e resolve a questão da lista já. Né? É uma questão desse assunto só, então é tranquilo. Hoje, dia 16/6, né? É, terça-feira, hoje é aula 8, ainda sobre hidrostática. Ontem a gente iniciou já os assuntos para a lista 2, então a gente está trabalhando aí para aprender os assuntos da lista 2. As questões da lista 2 eu mandei lá no WhatsApp. Para quem mandou a lista um ontem, confiram suas notas lá no portal, vejam lá se está tudo certo. Quem, se, se não tiver lá no portal, me avisa, tá bom? Que a gente vai te dar uma Pai, olhada. professor, vou ser sério, eu nunca nem entrei nesse portal, que eu não sei nem por onde é que vai. Eu vou mandar meu filho dar uma olhada depois. Aí, Beleza. essa aula de hoje aí, como é o nome da aula aí que o senhor falou? O nome do rapaz? Ligaram para mim? Princípio de Pascal, né? Prensa hidráulica, né? Esse assunto aí Ah, que tá no vermelho. Um assunto bem tranquilo, bem fácil, é só duas formas que a gente vai aplicar, por que que existem essas formas e tudo mais. A gente vai resolver um exercício, e é isso, é bem tranquilo o assunto, vocês vão ver, beleza? Olha só, atentem para a entrega da lista 2, ó. A entrega é na sexta-feira, dia 19, tá bom? Dia 19, a entrega da lista 2 vale 10 pontos também. São quatro listas, tá bom? Quatro listas, cada uma vale 10, e no final, a sua média, você divide por 4, certo? Então, vamos lá. Princípio de Pascal. Quem era esse Pascal? Né? Pascal era um cara, Blaise Pascal, né, que viveu lá nos séculos 16, né, filósofo, matemático e físico francês, inventou a primeira calculadora que se tem notícia, e aí na física ele ficou famoso por seus trabalhos na hidrostática, certo? Então ele era um filósofo, matemático e francês, né? Não é pouca coisa não. Enfim, o que é que ele disse? O que é que ele dizia, né? Ele fala que a pressão num ponto de um líquido, né? Aliás, quando você aplica uma pressão num ponto, quando você aplica, né, uma pressão num ponto de um líquido em equilíbrio, vocês lembram que a soma das forças é igual a zero, né? Ou seja, ele está parado, não está se movendo, não está escoando, não está acontecendo nada com o líquido. Está lá. Se você aplica uma força num ponto, uma pressão num determinado ponto desse líquido, essa pressão ela vai se transmitir a todos os outros pontos do líquido, né? Esse é o princípio dele, esse é o teorema dele. Tu tem lá um líquido parado. Se tu aplica uma pressão em algum lugar, essa pressão ela vai refletir em todos os outros pontos do líquido. É isso que ele quer dizer. Aí ele fala que é o que ocorre, por exemplo, no freio hidráulico, né? O freio lá do carro, né? De um automóvel, no qual a pressão que o motorista exerce no pedal, né? Você exerce uma pressão lá no pedal e essa pressão ela se transmite até as rodas através de um líquido de óleo, certo? A gente vai ver depois um diagramazinho desse, desse freio hidráulico.
Esse fato, né, a questão da transmissão das pressões, né, esse fato é conhecido como princípio de Pascal, ou seja, os acréscimos de pressão sofridos, ou seja, você exerce uma pressão num ponto de um líquido em equilíbrio e são transmitidos integralmente a todos os pontos do líquido e das paredes do recipiente que o contém. Ou seja, se você exerce uma pressão num determinado ponto, em todos os outros pontos do líquido vai se refletir essa pressão. Boa noite para quem chegou agora, a gente já iniciou, tá bom? Estamos falando do princípio de Pascal, né? Aqui, ó, nós temos o freio hidráulico, certo? O que o princípio de Pascal fala? Ó, você está vendo aqui o pé do motorista, a bota do motorista. O princípio de Pascal fala que se você exerce uma pressão aqui nesse pedal, essa pressão ela vai percorrer todo esse caminho e essa pressão vai ser refletida em todos os lugares até chegar lá nas rodas, certo? Ou seja, se você olhar aqui na legenda, ó, ao acionarmos o pedal do freio, né, quando o motorista pisa lá no pedal do freio, a gente está empurrando o pistão, a gente está empurrando esse cara aqui, ó, está empurrando esse cilindro aqui, exercendo uma pressão no fluido existente no cilindro. Ou seja, a gente exerce uma pressão no fluido existente aqui dentro, né, no óleo. Essa pressão se transmite aos pistões existentes no cilindro, ou seja, essa pressão que começou aqui no pé, essa pressão ela vem percorrendo todo esse caminho aqui, esse caminho do fluido, e ela se transmite aos pistões existentes no freio da roda, né, ela chega até aqui na roda e comprime as partilhas contra o disco de freio que está na roda, né? Ou seja, aonde que está sendo aplicada a pressão? Aqui no pedal. Mas onde que está refletindo essa pressão? Em todo esse caminho aqui, né? Até chegar lá na roda. Então, até lá na roda vai ter pressão que é um reflexo do, da pressão exercida aqui pelo pé do motorista, certo? Professor, Oi. mas para tirar essa pressão aí é preciso do hidrovácuo, não? Então, nesse caso aqui, ó, a gente não. Como assim? Para calcular? Para diminuir, porque do jeito que tá aí, se tu pisar, não vai conseguir injetar a pressão no cilindro, né? É preciso do hidrovácuo para tirar, para ele injetar a pressão para aliviar o peso. Não, mas tem fluido aqui, ó. Todo esse caminho aqui tem fluido. Esse fluido aí é o hidrovácuo, meu rei. Enfim, seja qual for o fluido, tem fluido. Seja líquido, seja gasoso, tem fluido. Certo? Aqui ele fala que são. Cadê, ó? Aqui ele fala que são através de óleo. Bom, eu não sei exatamente do que é, mas. Mas enfim, o que é importante saber? O que é o princípio de Pascal? Se você aplica a pressão num lugar, essa pressão ela vai para todo lugar. Todo lugar vai refletir essa pressão exercida aqui, né? Aqui, ó, ele fala de uma outra aplicação. Aqui vai dar para entender melhor o que o Pascal estava querendo dizer. Essa outra aplicação aqui é a prensa hidráulica, né? O que é a prensa hidráulica? Imaginem que esse lado esquerdo aqui, ó, é um formato de cilindro, tá? Aqui é um recipiente com formato de cilindro, né? Sendo que aqui ele tem um diâmetro, é um cilindro de um diâmetro, aqui é um diâmetro diferente, um diâmetro maior. E nesse cilindro existe um líquido só. Aqui é um líquido só, né? Uma densidade só um líquido.
E sobre esses líquidos aqui na superfície, imagina que a gente coloca dois, ele chama de êmbolos, né? Que são esses caras aqui. Sendo que esses êmbolos, eles têm uma área diferente, né? Já que os diâmetros aqui são diferentes, né? Essa área A2, que é a área da superfície, né? Que é um disco, é maior do que essa área A1. O que que ele está querendo falar para a gente? Se aqui nessa força 1, se a gente aplicar uma força A1, né? Vocês lembram que lá, se a gente tem uma força aplicada sobre uma área, a gente tem uma pressão, né? Pressão é igual a força pela área. Então, se a gente aplica uma força aqui nessa coluna de água, essa pressão ela vai ser refletida lá do outro lado. Não vê que aqui são vasos comunicantes? Então, o que eu quero falar? Que essa pressão exercida por esse lado, mesmo sendo um disco de área menor, a pressão exercida aqui, desse lado esquerdo, nessa coluna esquerda, é a mesma pressão exercida aqui na coluna de água do lado direito. Certo? Vamos dar uma olhada aqui no... Vou puxar aqui para o pente, para a gente destrinchar bem isso aqui que eu estou falando. Aqui, ó, esse disco, aqui é um disco, tá? É um disco cinza. E esse disco, ele tem uma área. Vou botar assim, ó, como se eu estivesse olhando de cima aqui. Uma área. Estou olhando de cima. Se eu aplico uma força... Né? Se eu aplico uma força aqui no F1, então eu vou ter uma pressão. Certo? Sempre que eu tenho vou chamar aqui de pressão. Sempre que eu tenho uma força aplicada sobre uma área, eu vou ter uma pressão. Isso aqui foi o que a gente viu lá na primeira aula. Essa pressão, ela numericamente é igual a força dividido pelo valor da área, né? Digamos que essa área tenha 5 metros quadrados, né? É a superfície desse disco aqui. O que que Pascal ele quer falar para a gente? Que se você aplica uma força nesse disco aqui, então a gente vai ter uma pressão aqui. Se tem uma pressão aqui, então essa pressão ela vai ser transmitida para todos os outros pontos do líquido, né? Ou seja, todos os outros pontos vão ter uma pressão que é o reflexo dessa força F1 aqui. Então vai sobrecair uma pressão P2 aqui nesse outro disco do lado direito. Por que vai ter uma outra pressão? Porque eu vou ter uma força empurrando para cima dentro de uma área. Né? Então, aqui eu vou ter uma pressão P2 igual a força sobre a área. Então, essa minha pressão P2 é igual a força F2 dividido pela área A2. Certo? Uma coisa importante. Essa força F1, importante, essa força F1 é diferente dessa força F2. Tá bom? Mesmo que essa força F2 ela só exista por causa dessa força F1, mesmo assim elas são diferentes, né? Por quê? Porque essa área aqui é diferente e essa área aqui é diferente. Então a força aplicada é diferente, certo? O que é igual? As pressões. O que são iguais as pressões?
Por que as pressões são iguais? Lembra que a gente estudou ontem, semana passada, e eu repeti diversas vezes que os pontos que estão na mesma linha horizontal de um líquido, eles têm a mesma pressão, certo? Ou seja, tem uma linha imaginária aqui, uma linha horizontal perfeita imaginária aqui, né? Se eu tiver diversos pontos, eu tenho um ponto bem aqui na linha, tenho um ponto bem aqui, tenho um ponto bem aqui, tenho um ponto bem aqui. Todos esses pontos, eles vão ter a mesma pressão, por dois motivos. Por eles estarem na mesma linha e por eles estarem no mesmo líquido, mesmo fluido, certo? Então, se mesma linha e mesmo fluido tem mesma pressão, aqui no A1, deixa eu botar de vermelho, aqui no A1 não está na mesma linha do A2, então eles têm a mesma pressão, certo? Embora essa área A1 seja diferente da área A2 e essa área F1 seja diferente da área F2, certo? Não é porque eu estou aplicando uma força aqui na esquerda que essa mesma força vai vir para cá para a direita. Essa força aqui da direita é reflexo dessa força da esquerda, mas elas são diferentes. Se as pressões... Deixa eu pegar e copiar daqui, ó. Se a pressão P1, né, a gente viu aqui na linha que a pressão P1 é igual à pressão P2 porque elas estão na mesma linha. Se essas duas pressões são iguais, né, ou seja, se a pressão 1 é igual à pressão 2, logo, quem é a minha pressão 1? É o F1 sobre o A1. Né? F1 sobre o A1 é igual... Quem é o meu P2, a minha pressão P2? F2 sobre o A2. Certo? Então, vou copiar de novo essa aqui, só para colar lá em cima. Vou colar aqui em cima, rapaz. Aqui. Então, olha, o que eu quero que vocês entendam e guardem é isso aqui, ó. Essa é a minha pressão. Cadê? Essa é a minha força essa é a minha força 1 dividido pela área A1 do disco é igual à minha força F2 dividido pela área A2. Simplesmente, minha força F1, né, que eu aplico aqui, dividido pela área A1, é igual à minha força F2 dividido pela área A2. Né? Então, eu quero só que vocês guardem isso aqui, porque isso aqui é o que a gente vai usar nos exercícios. Tá bom? Claro, entendendo que ele se aplica no mesmo conceito aqui. E é a forma, né? Aham. Alguém tem alguma dúvida disso aqui? É tranquilo, né? Isso aqui é tranquilo, rapaz. Até agora eu tô aqui. Hã? Até agora eu tô compreendendo bacana. Beleza. É fácil esse assunto. Eu vou mandar aqui no... Oi?
Consigo bem baixinho. Mas pode perguntar, vamos lá. Pois esse P1 é igual a P2, que é a pressão. Vai ser a mesma coisa que F1 dividido por A1 e 2 dividido por A2. Não vai ter nada daquele negócio de você ter que fazer aquela fórmula lá de centímetros, cúbico, quadrado, blá blá blá. Se a questão vier exatamente nesse formato aqui, ó, tem o mesmo líquido, sendo o mesmo líquido, sendo aplicado uma pressão aqui, e ele quiser saber o reflexo dessa pressão do outro lado, então você nem precisa perder muito tempo com essas outras coisas, você pode partir direto para cá, ó. A gente vai resolver um exercício e a gente vai dar uma olhada. O que a gente vai precisar tomar algum cuidado é com as unidades de medida, entendeu? Esse que é o próprio P1. Mas, por exemplo, se eu tiver a força geralmente nunca muda. Geralmente a força é em newtons, certo? Se a força 1 estiver em newtons, a força 2 ela vai estar em newtons também, certo? Aí você vai ter que olhar, ó, se a pressão, aliás, se a área 1 estiver em centímetros quadrados, vou até colocar aqui, centímetros quadrados, é claro que os cálculos para a área 2, ela vai estar em centímetros quadrados. Se ela estiver em metros quadrados, você vai ter que trabalhar com a área 2, né, em metros quadrados, né? Sempre vai ter que casar, porque senão vai dar errado. Sempre vai ter que estar casado. E pressão, aqui, nessa aplicação aqui... Oi. Sim, mas se tiver uma conta dessa, o professor vai ajudar a gente a resolver para a gente... Não, sim, a gente vai ver um exercício, resolver um exercício, e daí a gente vai ver como é que se aplica isso daqui. Mas é tranquilo. Aí isso tudo aqui, ó, essa página toda é para explicar o que eu acabei de mostrar lá no pente, né? Que é a pressão P1, né? Essa pressão P1 aqui, essa pressão aqui, ó, é igual à pressão P2, né? É igual a essa pressão aqui por elas estarem na mesma linha e por estar exercendo no mesmo líquido, certo? Se P1 é igual a P2, então a força 1 dividido pela área 1 é igual a força 2 dividido pela área 2, simplesmente, né? Então, é essa fórmula aqui que a gente vai precisar guardar para resolver os exercícios, né? Então, portanto, né, só para ver o que ele fala na apostila, as intensidades da força são diretamente proporcionais às áreas dos êmbolos. Né, ele quer dizer que a força 1 ela é diretamente proporcional à área dos êmbolos, né? As forças são diretamente proporcionais. Isso significa que se a gente tiver esse disco, por exemplo, se esse disco F2 for 10 vezes maior do que esse disco A1, então essa força F2 ela vai ser 10 vezes maior do que a força F1, certo? Se esse disco F2 for 3 vezes maior do que esse disco A1, então a força F2 vai ser 3 vezes maior do que a força F1, certo? É isso que significa quando ele fala diretamente proporcional, certo? Então, vamos para frente. Aqui, ó, já é um outro esquema, né? Eu vou pegar aqui, ó, vou colocar lá no Paint, que lá no Paint eu consigo ir desenhando, mostrando e tal. Fica melhor de explicar, né? Ó, aqui, percebam que é o mesmo sistema, é a mesma prensa,
Porém, eu não vou olhar, nesse caso aqui, para a força, né? Percebe que aquela força F1, ela moveu esse disco aqui a 1, daqui ela moveu até aqui embaixo, né? Gerando uma força F2 que move daqui, dessa linha aqui tracejada, até aqui em cima. Só que nesse caso aqui eu não vou olhar para a força, né? Eu não quero uma fórmula que tenha força. A minha questão não fala nada de força. Porém, eu vou olhar aqui para o volume deslocado, certo? Ou seja, Eu vou fechar. ou seja, o volume que estava aqui, ó, eu vou até colocar aqui de vermelho. Esse volume que estava aqui, ele é igual a esse volume deslocado aqui para cima, certo? Fecha a porta aí. Se os vasos são comunicantes, então, naturalmente, se eu desloco um líquido para cá, esse mesmo líquido deslocado é o que vem aqui para cima, né? E esse volume daqui da esquerda é igual ao volume da direita. Vou pegar aqui o desenho de novo para pegar ele da forma original. Oi. Deixa eu afastar isso daqui para cá. Então, aqui, ó, a gente vai estar falando de volume. Ó, tá vendo que ele aponta aqui como sendo o mesmo volume aqui da esquerda e o mesmo volume da direita. Vocês lembram que lá nas primeiras aulas eu coloquei qual é a fórmula do volume? O volume isso aqui normalmente a gente aprende lá no 7º ano, estudando geometria espacial, que o volume é a área da base vezes a altura, né? Ou seja, qual é o valor desse volume aqui, se eu quisesse calcular esse volume aqui da esquerda? É o valor da área, A1, vezes a altura, H1, né? Se eu tiver a altura, por exemplo, deslocou aqui 20 centímetros, e se eu tiver a área, por exemplo, eu tenho uma área do disco aqui de 10 centímetros quadrados, qual que seria a altura? 200, aliás, qual que seria o volume? 20 centímetros vezes 10 centímetros quadrados. O volume seria 200 centímetros cúbicos. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar aqui para ficar mais melhor de ver. Vai ficar melhor de ver, né? Imagina que eu tenho aqui a altura de 20 centímetros. Né? E aqui eu tenho um disco de 10 centímetros quadrados. Né? Percebam que a área, esse 20 centímetros, ele é comprimento, tá? Ele é só a distância daqui para cá. Ele é só distância, né? Esse H. A área, quando a gente fala de área, é a área da superfície, né? Ó, eu tô olhando para esse disco aqui de cima. Tô olhando para ele de cima. Olhando de cima, esse 10 centímetros quadrados, ele é o valor da área, né? Por isso que ele tem que estar em centímetros quadrados. Né? E como é que eu calcularia o volume desse cara aqui? O volume, nesse caso aqui, por exemplo, ele seria o 20 centímetros, né? Vezes o 10 centímetros quadrados. Né? 20 vezes 10, 200. Centímetros vezes centímetros quadrados, centímetros cúbicos. Né? Então, esse volume seria igual a 200 centímetros cúbicos. Certo? Por que é 200 centímetros cúbicos? Porque
O valor do volume é o valor da área vezes a altura. Né? Aqui eu estou só provando algumas coisas, tá? Isso daqui não precisa... Acho que em nenhum momento eu acho que vocês vão precisar calcular o volume. Mas é para vocês entenderem, né? Da onde que ele tira da onde que o Pascal tira as paraná dele. Tá, a gente fez esses cálculos aqui olhando para esse volume aqui, ó. Esse volume aqui. Agora, bora olhar para esse volume aqui. Para esse cara aqui. Como é que a gente calcularia esse volume aqui? Vou colocar aqui uma barra só para a gente separar. A gente calcularia, eu vou chamar de volume V2. A gente calcularia ele como sendo o valor da área A2, certo? Ó, olhando esse disco aqui de cima, ele é circular. Né? Que eu tenho, ó, seria mais ou menos assim. Circular, não é? Aqui tá uma elipse, né? Ah, bicho. Aqui, ó, circular. Só que ele seria maior, né? Percebam que esse disco é maior do que esse daqui. Então, ele seria, tipo, 2 vezes maior. Tipo assim. 2 vezes maior. Esse volume V2, ele seria igual a essa área, A2, vezes essa altura aqui, ó, H2. Percebam que essa altura, ela é menor do que essa altura H1, né? Enquanto que a área é maior, enquanto que essa área A2 é maior do que a área A1, essa altura, ela é menor do que a altura H1, né? Então, eu poderia dizer aqui, chutando, que essa área A2, ela é tipo 2 vezes maior do que essa área A1, né? Enquanto aqui seria 10 centímetros quadrados, essa área 2 seria 20 centímetros quadrados, vamos lá, né? 20 centímetros quadrados. Enquanto que essa altura A1 é 20 centímetros, essa altura H2 seria tipo metade, vamos lá, 10 centímetros. Né? Nesse caso aqui, o meu volume V2 seria igual a 200 centímetros cúbicos. O que eu quero falar para vocês aqui? Que esse volume aqui da direita, ele é o mesmo volume da esquerda. Embora essa a altura da coluna de água deslocada seja diferente da altura da coluna de água da direita. Na altura da esquerda seja diferente a altura da esquerda e a área do disco, do êmbolo, né, que ele chama, a área do êmbolo da esquerda seja diferente da área do êmbolo da direita. Mesmo assim, os volumes são iguais, certo? Então, se os volumes são iguais, a gente vai fazer aquele mesmo raciocínio que a gente fez lá com as forças, né? Aqui eu tenho o volume 1 e aqui eu tenho o volume 2. Então, se o volume 1 é igual ao volume 2, logo, a área 1 vezes a altura 1 é igual a área 2 vezes a altura 2. Eu vou precisar saber desenvolver tudo isso daí para resolver uma questão? Não. Eu só quero que vocês saibam isso aqui, ó, que é o mais básico, que é o mais importante, né? O que isso significa? Que essa altura daqui, H1, vezes essa área aqui, é igual a essa altura vezes essa área. Entendeu?
Ou seja, eu passei meia hora aqui só para falar que essa altura H1 vezes a altura vezes a área A1 é igual ao H2 vezes a área 2. Simplesmente. Eu só queria que vocês entendessem da onde veio. Mas e se a área for diferente? Um exemplo, A2 for diferente de A1 com relação a tamanho. Sempre vai ser diferente. Não, mas eu tô dizendo assim, ele vai ser diferente. Aqui eu percebi que ele deu a mesma coisa, o mesmo volume em centímetros cúbicos, né? Ele deu o mesmo volume. Eu quero saber, tem como dar diferente? Bom, aqui, ó, se esses vasos são comunicantes, se eu deslocar um volume na esquerda, na direita vai ser deslocado o mesmo Vai ser a volume. mesma coisa. É. Esse volume aqui, eu até coloquei de vermelho aqui. Esse volume vermelho da esquerda, ele vai ser o mesmo volume da direita. É claro que eu tenho que ter aqui o mesmo líquido, né, com a mesma densidade, e ele tem que estar comunicando, certo? Ah, entendi. Entendeu? Perfeito. Isso aqui o importante é isso aqui. Se essa área A1 for igual à área A2, se essas duas áreas forem iguais, então essas alturas deslocadas vão ser iguais também. Simplesmente. A gente vai ver um exercício lá e a gente vai ver como é que aplica isso daí. Bem tranquilo. Claro que a gente só vai precisar atentar sempre para as unidades de medida, né? Se eu trabalho aqui com centímetros na esquerda, vou ter que trabalhar com centímetros na direita. Se eu trabalho com metros quadrados na esquerda, eu vou ter que trabalhar com metros quadrados na direita. Enfim, sempre a gente vai precisar tomar cuidado com as unidades de medida, certo? Alguém teria mais alguma pergunta referente a isso aqui? Cadê tu, Matheus? Oi? Mandar isso aqui lá no grupo, só para vocês guardarem, certo? Então, de novo aqui, né? Ele fala que o volume é igual a H1, que é essa altura da coluna deslocada, vezes a área 1, né, que é a área desse disco aqui. Eu sempre falo disco para vocês terem uma ideia de que ele tem um formato de disco. E esse mesmo volume, ele é igual ao A2 vezes a área 2, né, vezes essa altura H2. Né? Aqui, H1 vezes A1 é igual a H2 vezes A2. Certo? E aqui ele conclui, portanto, numa prensa hidráulica, nesse sistema aqui de prensa hidráulica, os deslocamentos sofridos pelos êmbolos, né? Ele fala de êmbolo, os discos, são inversamente proporcionais às suas áreas, né? Aqui é diferente que ele é inversamente proporcional. O que isso significa? Que se eu tenho um disco A1 duas vezes menor do que o disco A2, esse meu tamanho A1 vai ser duas vezes maior do que esse tamanho H2, certo? É isso que significa inversamente proporcional, certo? Enquanto que o disco 2 é maior do que o disco 1, mas esse H2 ele é menor do que o H1. Enfim, a gente vai ver lá depois uma aplicação, um exercício de uma aplicação dessa formulazinha aqui. H1 vezes A1 igual a H2 vezes A2. Certo? Alguém teria alguma pergunta referente a isso aqui? Deu para entender? Então, vamos passando para frente, né? Beleza.
Aqui ele fala de uma aplicação de um elevador hidráulico, né? Aqui um elevador hidráulico aqui na direita e uma prensagem de fardos aqui na esquerda. Ele explica mais ou menos que o princípio ele é basicamente o mesmo, né? Aqui eu tenho uma válvula, aqui eu tenho uma válvula e aqui eu tenho uma outra válvula velhinha. Quando eu aplico uma força aqui nessa área aqui, se eu aplico uma força aqui, então vai ser exercida uma pressão que é a mesma pressão que vai ser exercida aqui. O que é legal aqui, o que é interessante? É que essa força F1 que eu aplico aqui não é igual à força F2. Essa força F2 é uma força muito maior. Por que ela é muito maior? Porque essa área é muito maior. Porém, a pressão é a mesma, né? Deixa eu ver quem está entrando aqui. Porém, a pressão é a mesma. A mesma coisa aqui é no elevador hidráulico, né? Essa força aplicada bem aqui, nessa região aqui, essa força aplicada nessa região, ela é bem menor do que essa força aplicada aqui nessa região do E2. Porém, a pressão é a mesma, que é o que vai fazer o carro levantar. Certo? Bora dar uma olhada agora no exercício resolvido. Aqui no exercício resolvido, a gente vai ter uma boa noção de como aplicar isso que a gente acabou de ver. Certo? Oi? Você pode mandar. Vou trazer isso daqui para a gente resolver devagar. Só abrir aqui. Então, bora primeiro olhar para o problema, né? Primeiro vamos entender o que o problema está falando, para depois a gente partir para a resolução. Vamos ler com calma aqui. Eu tenho aqui um elevador hidráulico, né, que a gente acabou de ver. Esse elevador hidráulico de um posto de automóveis é acionado mediante um cilindro de área 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, né? Ou seja, aqui eu já tenho um dado, né? Vou chamar isso aqui, que é uma área, né? Um cilindro de área, eu vou chamar de A1. Essa área é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Menos 5 metros quadrados. 3 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, né? Percebam que aqui, ó, ele é acionado mediante um cilindro de área disso aqui. O que mais? O automóvel a ser elevado tem massa 3 vezes 10 a 3 quilos. Ou seja, bora olhar com cuidado para cá. O automóvel, ele tem massa 3 vezes 10 a 3 quilos, né? Eu vou chamar aqui vou colocar só M, que é a MC, massa do carro, né? 3 vezes 10 elevado a 3 quilogramas, né? Opa, já estou vendo um quilograma aqui, um negócio meio diferente, mas vamos com calma. Vamos entender. Vou até colocar aqui embaixo. Vamos primeiro entender o que ele está falando.
Então, esse carro tem 3 vezes 10 a 3 quilogramas e está sobre um êmbolo de massa, aliás, um êmbolo de área 6 vezes 10 a menos 3 metros quadrados. Ou seja, eu tenho uma outra área aqui, ó. Tem uma outra área, que é a área que carrega o carro, né? É diferente da área de acionamento. Eu vou chamar essa área aqui de área 2. Vou chamar aqui de área 2. Essa área 2 é igual a 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Essa área aqui é a área que sustenta o carro, né? Ou seja, eu tenho um êmbolo bem aqui, não sei se vocês conseguem ver aí, tem um êmbolo bem aqui, não consigo pintar, mas ele está bem aqui, e esse êmbolo aqui tem uma área de 6 vezes 10 elevado a menos 3 metros quadrados. Beleza. Ainda não estou resolvendo a questão, estou só olhando. Sendo a aceleração da gravidade 10 metros por segundo, bom, ainda não sei para que ele está me falando que a gravidade é 10 metros por segundo. Mas eu vou já descobrir. Determine, né? Determine. O que ele quer saber? Vamos olhar aqui. A intensidade da força mínima que deve ser aplicada no êmbolo menor para elevar o automóvel, né? Então, a intensidade da força mínima que deve ser aplicada. Então, ele quer saber uma força aí. Saber uma força que eu tenho que aplicar aonde? Aonde que eu tenho que aplicar essa força? No êmbolo menor. Quem é o êmbolo menor? Peraí. É esse cilindro. Ah, eu quero ir para cima. O êmbolo menor é esse cilindro aqui, né? Lembra que o elevador é acionado mediante esse cilindro aqui? Então, ele quer saber a força que eu aplico aqui, nesse cilindro, para eu conseguir levantar o carro. Certo? Qual a intensidade da força que deve ser aplicada no êmbolo menor para elevar o automóvel? Se eu fosse desenhar isso aqui, vou ver se eu consigo desenhar aqui para vocês terem uma noção. Eu tenho aqui o êmbolo menor, um êmbolo pequeno. Vou trocar de cor aqui, um êmbolo pequeno. E esse êmbolo pequeno, vou botar aqui menor aqui, ele está conectado bem aqui, né? Como se fossem vasos comunicantes que a gente estivesse vendo. Ele está conectado bem aqui. Certo? Aqui eu tenho uma área, que é a área menor, que é igual a essa área aqui, ó. A 1 vezes 10, aliás, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Ele quer saber que força que eu tenho que aplicar aqui, vou chamar de força F1, vou botar até um ponto de interrogação aqui. Ele quer saber que força que eu tenho que aplicar bem aqui para esse carro poder subir, para eu poder elevar esse carro aqui. Certo? Para eu elevar esse carro aqui, eu tenho que levantar, no mínimo, o peso dele. Vocês concordam? Eu tenho que aplicar pelo menos a força peso dele
para eu conseguir levantar ele. Então, essa força F2 aqui, essa força bem aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Deixa eu ver que cor que eu coloco. Essa força bem aqui. Ah, bicho. Eu vou tirar isso daqui para deixar tudo branco. Para ficar melhor. Deixar assim, ficar melhor de ver. Continuar esse desenho aqui. Preto. E aqui. Colocar aqui. Cara, esse desenho tá um lixo. Mas a ideia é vocês entenderem. Que desenho ruim. Enfim, essa força aqui, que eu vou chamar... Essa área aqui é a nossa área A2. Certo? Por que essa é a área A2? Porque essa área é o êmbolo que tá elevando o carro. Esse êmbolo, ele fala bem aqui, ó. O automóvel a ser elevado tem essa massa aqui e está sobre o êmbolo de área 6 vezes 10 elevado a menos 3. E esse 6 vezes 10 elevado a menos 3, eu chamei ele de A2. Então, esse A2 está bem aqui, certo? Essa área 2 está bem aqui. Essa força para cima, ela tem que ser, no mínimo, igual ao peso do carro. Ela tem que ser, no mínimo, igual à força do peso do carro para eu conseguir levantar. Então, esse F2, ele tem que ser, no mínimo, igual ao peso do carro. Ora, como é que eu calculo o peso do carro? A fórmula do peso. Não sei se vocês lembram, mas é a massa vezes a gravidade. O peso, né? O peso. Vou puxar aqui. O peso do carro. Vou botar até uma setinha aqui. Ele é igual a massa vezes a gravidade. A massa eu tenho. É a minha massa. Ele deu 3 vezes 10 a 3 quilogramas. 3 vezes 10 elevado a 3 quilogramas. Vezes, né, vezes aqui, a gravidade. A gravidade ele deu também. Aqui, ó, encontrei uma função para essa gravidade, 10 metros por segundo. Certo? Então, a minha força F2, ela vai valer 30 vezes, exatamente, né, 30 vezes 10 elevado a 4 newtons. A força F2, se eu quiser deixar ela em formato decimal, 30, né, com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 300 mil newtons. Vou colocar de uma cor diferente aqui. Então, eu encontrei aqui o F2. Né? Professor, Pode perguntar. pode repetir só mais uma vez o final dessa explicação aí? Deu uma enrolada aqui. Tá. Do cálculo, Deixa eu... no caso. Tá bom. Mas antes de explicar o cálculo, eu vou só redesenhar aqui, tentar redesenhar de uma maneira mais bonita aqui, né? Não sei se vocês conseguem entender, aqui eu tenho um vaso comunicante, né? Olha aí, ó, por isso que era importante ter entendido a aula de ontem. Aqui eu tenho um vaso comunicante, aqui eu tenho uma área que é de um êmbolo que é maior do que a área do acionamento, certo? Aqui eu tenho uma força aqui eu tenho uma área A2. 30 vezes 10, né? 300 mil. E aqui eu tenho uma força F2, chamada de F2.
Aqui eu tenho uma área A1. Aqui eu tenho uma força F1, rapaz. Uma força F1, né? Essa força F1, ela está sendo aplicada para baixo, né? Eu vou aplicar essa força para baixo, que é para eu poder levantar o carro, né? Eu vou ter que aplicar uma força bem aqui, para baixo. Essa força, ela vai me dar um reflexo para cá, para cima, que eu vou chamar de F2. Essa força F2 para cima, ela tem que ser pelo menos igual ao peso do carro, para eu poder levantar ele. Se eu aplicar uma força F2 menor do que o peso do carro, ele não vai nem se mover, ele não vai levantar, né? Então, o F2 tem que ser pelo menos igual ao peso do carro. E como é que eu calculo o peso do carro? Qual é a fórmula para calcular o peso do carro? Massa vezes a gravidade, certo? Vou até colocar aqui, ó, observação. Peso é igual a massa vezes a gravidade. De qualquer coisa é igual a massa dele vezes a gravidade, né? E aqui, ó, o que que eu fiz? Eu só substituí, né? A massa eu já tenho, né? Ele deu aqui, a massa é 3 vezes 10 a 3 quilos, né? 3 vezes 10 a 3. E a gravidade eu tenho também. 10 gramas por... Aliás, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então, eu só fiz multiplicar os dois, massa vezes a gravidade. Multiplicando os dois, eu tenho 3 vezes 10, né? Rapaz, está errado. Olha só. 3 vezes 10 a quarta, né? Eu multipliquei. Se eu multiplicar o 3 vezes 10, vai ser 30 vezes 10 ao cubo. Ou então, 3 vezes 10 a quarta. Então, aqui ele é só um zero a menos. Na verdade, seria 30.000 newtons. Certo? Errei só nas contas. É 30.000 mesmo. 30.000. Então, beleza. Tenho o A2. Tenho o F2. Tenho o A1. Oi? O professor é, 3 vezes 10 a quarta. A quarta 10 que está em cima ali? Isso, foi daqui, ó. 3 vezes 10. 10 elevado a 3 vezes 10, né? Propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Eu tenho um expoente 1, bem aqui, né? Um expoente 1. Aí eu repito, multiplicação de potência de mesma base, eu repito a base, que é 10, e somo os expoentes, né? 3 mais 1, 4. Certo? Entendi. Beleza? Aqui, ó, só para relembrar, o que que ele quer saber? Ele quer saber a intensidade mínima da força que deve ser aplicada no êmbolo menor para elevar o automóvel. Ou seja, qual é a força que eu tenho que aplicar aqui para poder levantar o automóvel aqui, né? Vamos calcular ela agora. Eu sei que essa minha força F1, essa minha força F1 sobre essa minha área A1 é igual à minha força F2 dividido pela área 2. Bora ver o que que eu tenho. O
Quem é a minha força F1? É o que eu quero saber. É essa força que eu estou aplicando aqui para poder levantar o carro. Quem é a minha área A1? Ele deu. Ele deu aqui em cima. Minha área é 1. 3 vezes 10 é quinta, né? 3 vezes 10 é menos 5. Quem é o F2? Eu calculei aqui. 30.000 newtons. Quem é a minha área A2? Ele deu. O êmbolo tem área 6 vezes 10 é menos 3. Agora eu vou fazer as substituições para poder calcular. Tá bem aqui. Quem é o meu F1? Tá bem aqui. Meu F1 é o que eu quero saber, né? Não sei quanto é o meu F1. O que eu quero saber. Sobre minha área 1. Minha área 1 ele deu 3 vezes 10 elevado a menos 5. 3 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui tudo é igual ao meu F2. Só desenhar aqui. Isso aí vai ser igual. Meu F2, quem é meu F2? 30.000 newtons, né? 30.000 newtons. A minha área A2, que é essa área aqui, ela é igual a 6 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 10 elevado a menos 3. Um cuidado que a gente tem que ter. Se essa minha força F2 está em newtons, se essa minha força F2 está em newtons, essa força F1 vai ser newtons. Agora, bora ver se essa área A2, qual é a unidade dela? Essa área A2 está em metro quadrado. A área A1 tem que estar em metro quadrado também. Ó, tem metro quadrado também, então tá tudo certo. A área 1 está em metro quadrado, a área 2 está em metro quadrado. O F2 está em newton, então o F1 vai estar em newton também. Bora só resolver isso aqui. F1 vai ser igual. De preto aqui. É. Esse 3.000 sobre 6 vezes 10 a terceira, eu vou só repetir. Vou repetir aqui. Esse 3 vezes 10 a menos 5, ele está dividindo aqui, né? Ele vai passar para o outro lado da igualdade, ó. Ele estava bem aqui. Dividindo sobre o F1. Ele passa para o outro lado da igualdade, multiplicando. Certo? Então, bem aqui, ele passa multiplicando. Então, aqui é como se eu tivesse uma grande linha de fração. Só organizar aqui. E aqui eu vou puxar a fração. Aí aqui é... Eu vou resolver isso daqui, tentar resolver da maneira mais fácil. F1 é igual 30.000, né? Vezes 3 vezes 10 a menos 5 é 0,1234 5. Não é isso? 3 vezes 10 a menos 5. 1, 2, 3, 4, 5.
em cima. Dividido por 6 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3 é 0,123. Eu acredito que fique mais simples de calcular assim. 30.000 vezes isso aqui vai dar... Vou pegar uma calculadora aqui. Trinta mil, 1, 2, 3, vezes 0,1, 2, 3, 4, 5. Essa multiplicação vai dar 0,9, né? Aqui de uma cor diferente. 0,9, embaixo 0,123, 0,06. A força F1 é igual, trocar de cor, R$ 180 milhões. não, por 0,9 dividido por 0,006. É, professor. 150 newtons. Certo? Eu, professor. Tá certo? Esse cálculo todo aí que o senhor disse que é tranquilo. Não, mas é tranquilo porque eu fiz tudo... Não, parece complicado porque eu fiz tudo detalhadozinho, assim, mastigado. Mas... Imagina o exercício que não é tranquilo. Se o tranquilo dá esse trabalho todo e o que não é tranquilo. Não, mas deu para entender, não deu pra... Deu para entender, mas para memorizar isso aí dá um trabalho danado. Tem muita transformação. Não precisa memorizar. Na verdade, eu passei 80% do tempo destrinchando o problema, entendendo o problema, o que era cada coisa e tudo mais. E eu passei 20% do tempo aplicando a fórmula, essa fórmula aqui. Mas Professor Léo me pergunta. Oi? O professor conseguiu ler a pergunta? O que eu acho mais complicado é montar, destrinchar tudo isso, entendeu? Por isso que eu gasto tanto tempo aqui com vocês, lendo a pergunta, circulando os dados, escrevendo os dados, para vocês verem. Na verdade, quando você entende a pergunta, é 50% da questão que você já responde, né? É tão importante entender a pergunta quanto, propriamente dito, responder. Ainda tem como simplificar isso, professor Ina? Professor, volte lá que eu estou copiando lá, professor. Um exemplo lá, por favor. Aqui, ó. Aí. Beleza? Essa é a letra A. Já pensou, hein? Falta a B. Mas não precisa. Beleza? Posso ir para a letra B? Eu vou direto para a letra B, tá bom? Daí a gente finaliza a aula, depois que a gente concluir a letra B, tá bom? Porque aí vocês já ficam liberados logo. Vamos lá para a letra B. Ele quer saber, na letra B, o deslocamento que, teoricamente,
deve ter o êmbolo menor para elevar 10 centímetros o automóvel, né? Olha só, ele quer elevar, isso aqui é a peça-chave, ele quer elevar 10 centímetros o automóvel. Ou seja, se o automóvel estava aqui, ele quer subir com o automóvel 10 centímetros. Esses 10 centímetros seria a distância distância daqui para cá, né? A altura. Seria aquele Hzinho lá que a gente vê, o H2. H2 igual a 10 centímetros. Certo? E daí ele pergunta, se ele quer subir esses 10 centímetros, ele pergunta qual é o deslocamento que deve ter o êmbolo menor. Né? Ele quer saber qual é a altura do êmbolo menor. Né? Esse êmbolo aqui, quanto que ele tem que abaixar para eu subir aqui 10 centímetros com o carro, certo? Eu vou apagar tudo isso daqui, esse a gente não vai mais usar. Aliás, a área vou apagar essa aqui. Caraca, eu tô deletando e ele tá... Ih, rapaz. Não, ó, tô selecionando aqui, eu tô deletando e ele tá ficando preto. Deixa eu ver aqui, qual que é o esquema aqui. Quero deletar esse negócio agora. Vou deletar aqui pra gente ter espaço. Tá, eu vou apagar isso aqui de novo. Vou desenhar de novo para ficar mais claro. O cara ainda fala que o cachorro é o melhor amigo do homem. Quem vai debaixo do carro é um macaco. Né? Cara. Vou botar aqui. Tá aqui. Aqui eu tenho uma área A1, né? 3 vezes 10. E aqui eu quero abaixar ele de marrom. Eu vou abaixar ele a uma determinada altura aqui. E essa altura é o H2. Né? Aliás, o H1. O que ele pergunta? O deslocamento do êmbolo menor. Está aqui o êmbolo menor. Quanto que ele se desloca para eu levantar 10 centímetros do carro? Agora, não sei se vocês lembram, mas essa área A1 vezes o H1, área A1 vezes A, ela é igual a essa área 2 vezes essa altura H2. 2 vezes o H2. A área 1, aqui, ó, o que eu quero saber é justamente esse H1 aqui. Né? Quanto que tem que ser esse H1 aqui? A área A1 eu tenho. Né? Essa área aqui eu tenho, ele me deu a área do êmbolo menor.
3 vezes 10 a menos 5. Então, eu vou só substituir aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Isso aqui é igual, aliás, vezes, né? Vezes a altura H1 é igual à área 2, que é essa área aqui do êmbolo que levanta o carro, essa área A2, que é 6 vezes 10 a menos 3, 6 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a altura 2. A altura 2, ó, 10 centímetros. Eu preciso transformar esse 10 centímetros para metros? Depende. Se você quiser saber essa altura H1 em metros, o H2 tem que estar em metros. Se você quiser saber essa altura H1 em centímetros, pode ser em centímetros. Então, esse H2 tem que estar em centímetros. Então, eu vou deixar esse cara aqui em centímetros mesmo. Os 10 centímetros aqui, ó. Para ele levantar 10 centímetros. No H2, né, 10 centímetros. Vou deixar ele em centímetros. E daí, esse H1, eu vou encontrar ele em centímetros. Certo? Sendo assim, né? Vamos calcular. 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 5 é 0,12345. Aliás, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Vezes o H1 é igual, quanto é que é 6 vezes 10 a menos 3? 0,123 vezes 10. Como é que eu calculo isso? A1 é igual, ó, o 0,03 ele está multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, pego esse cara aqui, repito esse cara aqui, aqui, e esse cara aqui, ele passa dividindo. Vamos ver quanto é que dá esse H1 aí. Vou pegar minha calculadora aqui. 0,006, né? 0,006 vezes 10, né? Igual a 0,06, certo? Dividido, tudo isso dividido por 0,1234503. Ó, 2.000. Então, H1 é igual a 2.000, 2.000 o quê? Centímetros. Calma aí, o valor do deslocamento. Mas o que é esses 2.000 centímetros? Lembra lá que eu tenho metros, decímetros, centímetros. Se eu quisesse transformar esse cara em metros, ó, se quiser transformar, eu tenho um valor em centímetros. Quero transformar para decímetros, divido por 10. Quero transformar para metros, divido por mais 10. Então, no total, eu divido por 100. Né? Então, 2.000 dividido por 100 fica o H1 igual a 20 metros. Eu só converti. 20 metros. Né? Pronto. Resposta da letra B. Né? Qual é que é o deslocamento aqui do êmbolo menor? Ele tem que se deslocar 20 metros aqui para ele poder levantar 10 centímetros. Esse é o raciocínio. Nem rápido que a letra A. Tudo isso deu tempo no cérebro. Desculpa? Tudo isso deu tempo no cérebro.
Caraca, eu não entendi a tua pergunta. Pergunta de novo. Isso deu queimbra no cérebro. Ó, ele vai abaixar aqui, ó, na direita, ele vai abaixar 20 metros. 20 metros, para ele levantar 10 centímetros. Entende? Então, isso significa que essa área 2 aqui, ela é muito maior do que essa área aqui. Deixa eu mandar aqui. Certo? Alguém tem mais alguma pergunta referente aqui? Bora lá ver se eu acertei. Isso daí, professor, aquelas máquinas de lavar, aquele termostato. Já Isso, ao contrário é gel grande e pequeno, que é o volume muito grande de água para uma pecinha que já aciona o comando. O princípio deles é o mesmo, né? isso, exatamente. Se for hidráulico, é o mesmo. Você aplica uma força relativamente baixa, você aplica uma força baixa aqui, só que essa força que sobe, ela é muito alta, porque a área é muito maior. Porém, a pressão... Porém, a pressão é a mesma. Deixa eu ver aqui se eu acertei, ó. Letra A, né, que deu 150 newtons, que é a mesma coisa que 1,5 vezes 10 ao quadrado, né? E a letra B, 20 metros. Certo? Então, senhores, vai ficar para vocês fazerem esse exercício proposto aqui. Esse exercício já é o da lista 2, tá? Ele está no meio lá dos exercícios da lista 2. Eu deixei aqui para ficar mais fácil. Eu vou interromper a gravação aqui